Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise aqui no LegisCast. Hoje a gente vai falar de um tema quente, né? Figurinha carimbada em prova, repartição de competências na Constituição. Vamos focar ali nos artigos 20 a 24. É aquele assunto que às vezes dá um nó, mas, nossa, é muito importante saber. Então, se tiver com a sua Constituição aí, a legislação esquematizada, pega para acompanhar junto com a gente, tá? Vamos tentar destrinchar isso. A ideia é entender a lógica dessa divisão de tarefas, né? União, estados, DF, municípios, e focar naqueles detalhes que as bancas adoram cobrar. Com certeza. É um tema, assim, fundamental, muito frequente mesmo. E o legal é que, embora pareça complicado, tem um princípio por trás, sabe? O da predominância do interesse. A Constituição meio que tenta dar a tarefa para quem tem mais a ver com o assunto, ou mais condição de fazer. Uma fonte que a gente viu usa uma analogia ótima. A Constituição é tipo uma mãe organizando a casa com os filhos. A União, o irmão mais velho, mais rico, né? Os municípios, tipo os caçulas, cuidando do que é bem local, e os estados e o DF ali no meio, pegando o que sobra e dividindo tarefas também. Essa analogia ajuda bem a visualizar, né? Então, começando pela organização da casa. O que é de quem? Artigo 20, Bens da União. O patrimônio federal. Exato. E um ponto importante logo de cara. Essa lista do artigo 20, ela não é fechada, tá? É exemplificativa. Quer dizer, pode ter outros bens da União além desses, mas ali estão os principais, os que mais caem em prova. Entendido. Exemplificativa, não taxativa. E quais são, assim, as grandes categorias que a gente precisa guardar? Basicamente, terras importantes para a defesa, para a infraestrutura, tipo as devolutas que são essenciais para a fronteira, fortificação, estradas federais, ou para preservar o ambiente, né? Isso. E também águas, né? Lagos, rios que estão em terras da União ou que cruzam mais de um estado, fazem fronteira, essa parte das águas sempre pega. É bom ficar atento. Verdade, a questão hídrica é complexa. Aí tem as ilhas também. Fluviais, lacustres ali perto da fronteira, as oceânicas, as costeiras. Mas, cuidado com as exceções. Tipo ilha costeira que é sede de município. Essa, em regra, não é da União. É uma pegadinha clássica. Clássica mesmo. E para fechar o quadro geral dos bens, recursos da plataforma continental, zona econômica exclusiva, mar territorial, os terrenos de marinha. Potencial de energia hidráulica, os minérios lá do subsolo, sítios arqueológicos e as terras indígenas. Nossa, é coisa pra caramba. É um patrimônio enorme, estratégico, e vale lembrar rapidinho do parágrafo 1º, que garante participação dos outros entes na exploração desses recursos no território deles, e do segundo sobre a faixa de fronteira, né? Essencial para a defesa. Ok, bens definidos. Agora vamos para as tarefas mesmo, as competências. E aqui tem um ponto que você falou que se a gente entende já ajuda muito. A diferença é entre competência administrativa e legislativa. Uma fonte deu uma dica boa sobre isso, né? Sim, essa distinção é ouro. As administrativas ou materiais, que a gente acha mais nos artigos 21 e 23, são sobre fazer, sabe? Agir, executar política pública, prestar serviço. Os verbos são tipo manter, zelar, executar, proteger, explorar. É a Constituição falando mais com o poder executivo, entende? Faz sentido. É a ação, o dia a dia. E as legislativas? As legislativas, lá nos artigos 22 e 24, são sobre criar leis, definir as regras sobre certos assuntos, certas matérias. Aí você vai ver legislar sobre e vem a lista. Direito civil, penal, energia, trânsito. Aqui a conversa é mais com o poder legislativo. Entender isso, agir versus legislar, nossa, já evita muita confusão em prova. Meio caminho andado. Perfeito, isso clareia mesmo. Então vamos ver primeiro as administrativas de ação, começando pela competência exclusiva da União, artigo 21. Aquelas que só a União pode fazer. Isso. E a palavra-chave aqui é exclusiva, que significa indelegável. A União não pode passar essa bola para ninguém, tá? São tarefas do núcleo duro do interesse nacional, da soberania. E que tipo de coisa entra aí? Manter relação com outros países, declarar guerra à paz, defesa nacional, permitir que tropa estrangeira passe por aqui. Exatamente. E nessas áreas mais sensíveis, o STF é bem rigoroso.
Já derrubou lei de Estado que queria mandar em arma apreendida, sabe? Porque material bélico é competência da União, lá no artigo 21, inciso 6. Entendi. Outras áreas-chave: emitir moeda, cuidar das reservas de dinheiro lá fora, fiscalizar banco. Isso. E olha outro exemplo do Supremo. Teve Estado querendo obrigar banco a ter máquina para verificar nota falsa. Inconstitucional. Uhum. Mexe com o sistema financeiro, que é da União, artigo 21, inciso 8. Também são exclusivas da União manter o correio, explorar telecomunicações, energia elétrica, navegação aérea, aquática, transporte entre estados. Telecomunicações dá muito pano para manga também. O STF já barrou lei estadual sobre bloqueador de celular em presídio, sobre cobrança de ponto extra de internet, porque isso é competência federal, né? Artigo 21x, infraestrutura nacional. Outro ponto que sempre cai: organizar e manter a justiça, o MP, a Defensoria do DF e territórios. E as polícias do DF também, né? Civil, penal, militar, bombeiros. Essa parte das polícias do DF, artigo 2114, é super importante e se conecta com aquela súmula vinculante 39, lembra? Que fala em competência privativa para legislar sobre salário deles. O Supremo às vezes mistura um pouco os termos, mas a manutenção, a organização administrativa, essa é exclusiva da União. Vem daqui. Interessante essa ligação. E para fechar o 21, ainda tem Serviço de Estatística Oficial, da Anistia, que é engraçado porque exige lei, né? Podia estar no 22, mas talvez colocaram aqui para deixar claro que não pode delegar. Sistema de recursos hídricos, diretriz para a cidade crescer, polícia marítima, de aeroporto, de fronteira, coisa nuclear, inspeção do trabalho. E a mais nova, organizar e fiscalizar proteção de dados pessoais. Ufa, é um monte de coisa central mesmo. Reflete bem o papel da União, né? Gerenciar o que é de interesse geral, que vai além do Estado ou do município. Saindo do que é só da União, vamos para a competência comum, artigo 23. Aqui a ideia é todo mundo junto, né? União, estados, DF, municípios cooperando. A fonte até brincou que eram as competências fofinhas. É um jeito de lembrar, né? São matérias de interesse de todo mundo que precisam de um esforço conjunto. Saúde, meio ambiente, coisas que beneficiam a todos. Aqui todo mundo atua junto, em pé de igualdade. E o que entra aí? Zelar pela Constituição, pelas leis, cuidar da saúde, da assistência pública, proteger o patrimônio histórico, cultural. Proteger o meio ambiente, combater poluição, preservar floresta, fauna, flora. Entra também fomentar agricultura, pecuária, promover moradia, saneamento básico, combater a pobreza. E também registrar, fiscalizar a exploração de água e minério nos seus territórios. E fazer educação para a segurança no trânsito. São temas que, assim, se não tiver ação coordenada, não funciona direito, né? Por isso mesmo, o parágrafo único do 23 diz que lei complementar vai definir como essa cooperação vai rolar, para ter equilíbrio para funcionar bem. O que é de todo mundo tem que ter regra, senão... Senão vira bagunça. Totalmente lógico. Agora vamos virar a chave. Competências legislativas para criar lei. Começando pela privativa da União. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre... A palavra-chave aqui é privativamente. A regra é só a União legisla. Mas, diferente da exclusiva lá do 21, essa aqui tem uma pegadinha importante. Pode ser delegada. Essa é a grande diferença prática, então. A exclusiva não delega, a privativa pode, em alguns casos. E sobre o que a União legisla privativamente? Os grandes códigos, basicamente, né? Civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aéreo, espacial, do trabalho. Exato. E aqui tem súmula vinculante importante, a 46, por exemplo, que diz que só a União pode definir crime de responsabilidade e como vai ser o processo julgamento. Águas, energia, informática, telecomunicações de novo, correios, sistema monetário, política de crédito, comércio exterior interestadual, trânsito e transporte, jazida, mina, nacionalidade, população indígena, organizar sistema de emprego e um tema que sempre dá o que falar,
consórcio e sorteio. A súmula vinculante 2 é clara. Estado ou DF não pode fazer lei sobre isso. Bingo, loteria. Mas olha a sutileza que o STF criou. Legislar é só a União, mas explorar o serviço de loteria, aí o Estado e o município podem. Nossa, que diferença sutil, mas importante para a prova. Que mais? Normas gerais para as PMs e bombeiros, competência da PF, PRF, PFF, Seguridade Social, diretrizes de educação, registro público, atividade nuclear, normas gerais de licitação, contrato, defesa territorial, propaganda comercial e, de novo, proteção de dados, mas agora para legislar sobre. E não pode esquecer de jeito nenhum do parágrafo único do 22, a delegabilidade. Uma lei complementar federal pode autorizar os estados e o DF a legislar sobre questões específicas dessas matérias. O exemplo clássico é piso salarial regional. Direito do trabalho é privativo da União, mas uma lei complementar deixou os estados criarem leis sobre essa questão específica do piso no seu território. Saber o que é privativo, mas pode ser delegado, é crucial. Excelente essa distinção. Agora, a última categoria legislativa, a concorrente. Artigo 24. Aqui, União, Estados e DF legislam sobre os mesmos assuntos. Lado a lado, digamos. Isso. A ideia aqui é, a União faz as regras gerais, as diretrizes nacionais, e os estados e o DF complementam essas regras ou até legislam tudo se a União não fizer, para atender às suas necessidades locais. E os municípios? Embora não estejam lá no caput do 24, o STF entende que eles podem legislar também, supletivamente, se tiver interesse local no assunto. E que assuntos entram nessa concorrência? Temos áreas pesadas, né? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, junta comercial, custas de processo. Também produção e consumo, toda a área ambiental de novo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação, poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, responsabilidade por dano ambiental ao consumidor, a bens artísticos. E ainda educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, juizado de pequenas causas, procedimentos processuais, previdência, saúde, assistência jurídica, defensoria, proteção à pessoa com deficiência, à infância e juventude e organização das polícias civis. É um monte de matéria importante do dia a dia e da estrutura dos estados, né? Muito. Mas como é que funciona isso na prática, para não dar briga? A Constituição tem que ter as regras do jogo, né? Tem. E entender essas regrinhas dos parágrafos do 24 é, assim, essencial para o concurseiro. O parágrafo 1º diz: União só faz norma geral. Ela dá o esqueleto da lei. Tá, a União faz o esqueleto. E os estados? O parágrafo 2º, a competência da União para fazer norma geral não tira a competência suplementar dos estados. Eles podem investir esse esqueleto, detalhar a lei federal para a realidade deles ou até criar coisas novas se a lei federal não cobrir tudo. E se a União ficar quieta, não fizer a norma geral? Aí entra o parágrafo 3º. Se não existir lei federal geral, o Estado pode legislar sobre tudo. Ele exerce a competência legislativa plena, faz a norma geral e a específica para o seu território. Manda ver. E o parágrafo 4º? Esse que todo mundo fala que é pegadinha. E se é... O clássico. Imagina, o Estado legislou tudo, usou o 2º parágrafo. Aí depois a União vai lá e edita a lei federal geral sobre aquele assunto. O que acontece com a lei do Estado? A lei federal nova suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. A palavra mágica é suspende, não é revoga, tá? Opa, peraí, de novo. Suspende, não revoga. Qual a diferença prática disso? Ah, é total. Se revogasse, a lei estadual ia para o lixo, morria. Como só suspende, ela continua viva, válida, só não produz efeito na parte que bate de frente com a lei federal. Fica ali tipo em stand-by. E o pulo do gato. Se um dia essa lei federal geral for revogada, a lei estadual que estava suspensa, dormindo, volta a valer na hora, automaticamente, sem precisar de lei nova. Isso não é repristinação, é uma exceção.
Detalhe técnico que derruba muita gente. Uau, essa da suspensão é demais. Fundamental mesmo anotar isso. E para quem tá ralando para decorar essas listas todas, tem alguma dica prática? Ajuda a memorizar? Olha, uma estratégia que uma das fontes sugeriu e que faz sentido é focar em decorar a lista do artigo 24 da concorrente. Ela é um pouco menor. Aí se cair na prova uma matéria para legislar e ela não está no 24, a chance é grande de ser privativa da União, lá do 22. Claro, tem que analisar, não é 100%, mas pode ser um bom atalho no estudo. Boa dica. Então, recapitulando rapidinho. Temos as administrativas, ação, exclusiva da União, artigo 21, indelegável, e comum para todo mundo, artigo 23, cooperativa. E as legislativas, criar lei. Privativa da União, artigo 22, delegável em ponto específico, e concorrente, artigo 24, União faz norma geral, Estado suplementa ou legisla tudo se não tiver lei federal. Lembrar dos verbos agir versus legislar ajuda muito, né? Ajuda demais. E ter na cabeça aquele princípio da predominância do interesse. Assunto nacional. União. Assunto que precisa de cooperação ou tem muito impacto local regional. Comum ou concorrente. Outra coisa é perceber um certo espelhamento, né? O que é exclusivo na ação, artigo 21, tipo telecomunicações, muitas vezes é privativo para legislar, artigo 22. E o que é comum na ação, artigo 23, tipo saúde e meio ambiente, tende a ser concorrente para legislar, artigo 24. Não é uma regra absoluta, mas ajuda a organizar o raciocínio. E, claro, usar mnemônico, analogia da família. O que funcionar para a pessoa fixar, tá valendo. Fantástico. Ficou bem mais claro agora. Dominar essa repartição de competências é, sem dúvida, um passo enorme para a aprovação. É denso, mas com essa visão da estrutura, das regras, fica bem mais palatável, digamos. Com certeza. Entender a lógica por trás é até mais importante que só decorar a lista, né? Gostou da nossa análise? Quer fixar bem esses detalhes, aprender as pegadinhas que as bancas adoram? Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossas flashcards do Anki. A gente agradece muito a sua companhia e te espera na próxima análise aqui no Legiscast. E fica uma reflexão. Tenta perceber no seu dia a dia como essa divisão aparece. Uma notícia sobre lei ambiental do seu estado, uma política federal de saúde. Ver isso na prática ajuda muito a consolidar e entender como o nosso federalismo funciona de verdade.